Momento, a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amados, é um motivo de grande alegria estar mais uma vez aqui na congregação de Lyon. Servo de Deus, o missionário Robson nos convidou, pastor Jonas, contente de ver os amados irmãos. Aproveitando que a igreja está de pé, abra a sua Bíblia no tema da campanha, livro Levítico, capítulo 6, versículo 13. Esse texto tão conhecido de todos aqueles que amam a Bíblia Sagrada, Levítico 6 e 13. Quem achou o texto tão conhecido, né? Quem ama a palavra de Deus sabe esse texto de cor. A lei do holocausto. Todos conhecem esse texto que tão forte fala aos nossos corações. Quem achou o texto? Assim diz a palavra de Deus: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quem crê nessa palavra? Tome assento, por gentileza, nesta noite tão linda e maravilhosa que o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sobre esse texto bíblico, eu estava meditando hoje à tarde. Eu estava pensando no Deus da Bíblia, nesse Deus tão poderoso, maravilhoso. E o Deus que nós servimos, o Deus que a igreja serve. Eu estava conversando com o meu amigo evangelista Alexandre, que Deus usou hoje nesta noite, eu sempre gosto de ouvi-lo cantar. Eu estava conversando com ele quando ele me trazia aqui na igreja, que o nosso Deus é um Deus que ele gosta de se relacionar com o homem. Ele não é um Deus impessoal, ele é um Deus pessoal. E ao longo da história da humanidade, Deus ele se revelou de várias formas com o homem. A primeira revelação de Deus que eu encontro na Bíblia Sagrada está no Salmo de número 19, onde o salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A primeira revelação de Deus é a natureza. Quando nós olhamos para a natureza, nós podemos perceber Deus se revelando ao homem. O nascer do sol, as ondas batendo nas rochas, os pássaros voando no entardecer, prova a existência de Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Mas continuando na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 12, Deus vai em Ur dos Caldeus na Mesopotâmia, e Deus aparece para Abraão e Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação. A segunda grande revelação de Deus à humanidade é através da nação de Israel. Vocês estão acompanhando os noticiários e vocês estão vendo o que está acontecendo em Israel. O mundo, na verdade, sempre odiou, e nós estamos acompanhando e vendo um grande aumento de um ódio por Israel, porque na verdade os demônios, Satanás e os homens perversos sempre odiaram Israel, porque Deus se revelou ao mundo através da nação de Israel, porque a salvação veio de Israel. Deus se revelou através de Israel, do povo israelita. Quando nós olhamos a história, nenhum povo no mundo foi mais perseguido que Israel. Só na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus.
mas lá está Israel, perseguido, mas permanece vivo, porque Deus, mesmo que Israel rejeitou Jesus, em Israel ainda tem uma promessa, e vai se cumprir, porque Deus vela em cumprir a sua promessa. Quem pode glorificar o Senhor? Mas a história bíblica continua, e há uma terceira revelação de Deus ao homem. Quando eu me volto para o livro de Salmo de número 119 e verso 105, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Através da palavra de Deus, através da escrita, porque a Bíblia é a revelação escrita de Deus ao homem. Seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus se revela através da Bíblia. O diabo sempre quis destruir esse livro, porque esse livro aqui é mais atual do que a matéria que vai sair amanhã nos jornais. Esse livro é mais atual do que aquilo que vai sair no Twitter amanhã, do que aquilo que vai sair no Instagram. Esse livro é a revelação de Deus. Alguém pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Mas eu continuo na revelação da palavra de Deus. Existe uma quarta revelação de Deus ao homem. Está em Mateus 16, 18. Ali em Cesareia de Filipe, diante da declaração de Pedro, Jesus olhou aos discípulos e disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A quarta revelação de Deus ao homem é através da igreja. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Quando o mundo olha para a igreja, ele vê a luz. Esse mundo só não é pior por causa da igreja. A igreja é o farol que ilumina esse mundo em meio a trevas. Quem pode glorificar o Senhor? Mas existe a última revelação de Deus ao homem. Está em Mateus 17 e 5. Quando Pedro ele ficou perplexo, porque ele viu Moisés e Elias lá no monte da transfiguração. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Uma nuvem, uma voz saiu da nuvem e disse: escutai, esse é meu filho amado, escutai. Jesus é o filho amado, é a revelação. O filho é a revelação de Deus aos homens. Quem pode glorificar? E em breve o filho vai vir para arrebatar a igreja. Quem espera, quem almeja isso, 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 o filho voltar para arrebatar a igreja. Agora, amados irmãos, eu quero voltar especificamente na segunda revelação, na revelação de que é Israel, o povo escolhido de Deus. Porque quando Deus tirou Israel do Egito, o Egito era a maior potência do mundo em 1500 antes de Cristo. Deus tirou com mão forte Israel do Egito e levou para o pé do Monte Sinai.
Israel. Nós entendemos que Deus queria fazer de Israel uma nação de sacerdotes. Deus disse para Moisés: diga para o povo se santificar, porque no terceiro dia, pastor Jonas, Deus falou assim para Moisés: eu vou descer no Monte Sinai. Coisa tremenda, hein, evangelista Alexandre? E eu quero ter comunhão com o povo, mas diga para o povo se santificar. E o povo se santificou. Aí Deus, com a sua glória, desceu no Monte Sinai. O Monte Sinai, que é uma cordilheira de montanhas, mas o Monte Sinai começou a fumegar. Isso no capítulo 19 do livro de Êxodo. Quem conhece a Bíblia sabe. E o Monte Sinai não resistiu. A glória de Deus começou a fumegar diante da glória, diante do poder de Deus, porque ninguém resiste a glória, ninguém resiste o poder de Deus. Aí o povo viu aquilo. Aí o povo disse: Moisés, sobe tu lá, porque nós vamos morrer, nós não vamos resistir à glória de Deus. Aí vocês conhecem a história. Moisés subiu, ficou 40 dias lá, sem comer, sem beber. Missionário irmão Robson, porque a presença de Deus, servo do Senhor, sustentava Moisés. Enquanto isso, o povo se desviou. Olha, esse Moisés aí foi até Arão. Esse Moisés não volta mais, morreu. Vamos fazer um bezerro de ouro aí, um Deus que nos tirou da terra do Egito. Aí Deus falou com Moisés: Moisés, o teu povo desce lá, que o teu povo se desviou. Fez um bezerro de ouro. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo aí. Eu vou matar esse teu povo aí, e vou fazer de ti um outro povo. Olha só, Deus já queria matar. Se fosse comigo, com você, hein? Aí entrou Moisés disse para Deus: não faz isso não. O que vão dizer os egípcios? Não tirou de lá do Egito, matar aqui no deserto? Moisés intercedeu. Aí Deus disse: tá bom, mas eu não vou mais no meio desse povo, porque se eu for, a minha ira vai matar. Eu vou mandar um anjo. Aí Moisés novamente intercedeu: não quero anjo não nos faz, porque se a tua presença não for conosco, não nos faz. Aleluia. Coisa tremenda. Moisés, ele tinha ousadia de falar com isso com Deus. Aí Deus começa a dar a planta do tabernáculo. Ele escolhe alguns homens, ele capacita alguns homens para trabalhar no tabernáculo, que era o templo. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Eu tenho uma revelação de Deus. Segura o relógio aí, eu quero passar do horário. Eu tenho uma revelação. Diga para o irmão: você está entendendo o que Deus quer falar conosco nessa noite? Você já vai entender. Deus dá a planta do tabernáculo, que é o templo móvel, a arca da aliança. O que tinha dentro da arca da aliança? Tinha 3 coisas. Quantas coisas? O pote do maná, que o povo comeu 40 anos no deserto. Tinha a vara de Arão que floresceu, e as tábuas que tinham os 10 mandamentos escritos com o dedo de Deus. Coisa tremenda. Aí, quando na inauguração do tabernáculo, o fogo do altar foi acendido por quem? Quem acendeu? O fogo? Não foi o homem, foi Deus que acendeu o fogo no altar. O fogo veio lá do céu, veio de Deus. Deus que acendeu o fogo no altar. Você está entendendo? Foi Deus que acendeu o fogo no altar. Mas eu quero que você entenda, mas a responsabilidade de manter o fogo aceso no altar era dos levitas, era dos sacerdotes.
sacerdotes. Por isso Deus diz para os levitas na lei do holocausto: eu acendi, quem está ouvindo? Eu acendi o fogo do altar, mas a responsabilidade de manter o fogo aceso no altar é de vocês. Vocês não podem deixar o fogo se apagar. Segura aí. Aí o tabernáculo tem toda uma lei, tem toda uma cerimônia, porque o povo ficou 40 anos no deserto. Aí tem muita história, vocês sabem, né? Que os 12 espias, só Josué e Caleb acreditaram, aquela geração incrédula, morreram tudo no deserto, né? Aí uma outra geração entrou em Canaã. Aí nós chegamos lá em 1 Samuel, Ofni e Finéias, ali eles desobedeceram, o tabernáculo a arca foi roubada pelos filisteus, passou ali 70 anos, depois veio Saul, depois veio Davi, aí Davi recuperou a arca, levou para Jerusalém, mas porque Davi tinha muito sangue nas mãos, ele queria construir um templo, mas não pôde, porque nas mãos de Davi tinha sangue. Quem construiu o templo foi Salomão, filho de Davi. Davi ajuntou ouro, ajuntou muitas coisas preciosas para que Salomão construísse. Aí chegamos em 2 Crônicas, a partir do capítulo 5. Aí Salomão inaugura o templo, a glória de Deus invade. Quem está ouvindo? A glória de Deus invade o templo, pastor Jonas, os sacerdotes, evangelista Alexandre, eles não podem ficar em pé no templo por causa da glória, Aí capítulo 7 de 2 Crônicas, o fogo vem de volta. O fogo. Vem de onde? Vem do céu. Aí o fogo do altar do tabernáculo foi aceso por quem? Por Deus. Foi aceso por quem? Por Deus. Agora o fogo do templo. Tabernáculo, templo móvel. Templo de Salomão, templo fixo. Construído fixo. Estão entendendo? Aí esse fogo do altar de Salomão veio de onde também? Veio de Deus. Mas os levitas, os sacerdotes, Deus acendeu o fogo também no templo, mas a responsabilidade de manter o fogo aceso era de quem? Do sacerdote. Segura aí. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Lá os profetas, estou sentindo Deus aqui, profeta de Baal e Elias, o Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Baal não respondeu porque não é Deus. Aí Elias, já vou explicar esse negócio, segura o relógio aí. Elias fez o rego, já vou explicar o negócio do rego. Fez o rego, já vou lenta. Aí Elias, ele fez uma oração curta, porque ele tinha depósito, ele tinha comunhão. Aí quando ele orou, e o povo orando, quando Elias orou, o fogo não veio. Os historiadores dizem que os profetas de Baal eram charlatões, eles enganavam o povo. Um fogo falso que vinha de baixo, vinha da onde? Vinha de baixo, fogo falso, mas o fogo de Elias veio de cima, assim como no tabernáculo e assim como no templo. Quando o povo viu o fogo que veio de cima, se lembrou: esse é o fogo de Jeová, esse é o fogo do tabernáculo, esse é o fogo do templo, esse é o fogo que arderá continuamente sobre o altar, glorifica ele. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Na inauguração da igreja, estavam todos reunidos. Atos capítulo 2. E foram vistas línguas repartidas sobre cada um deles.
A igreja foi inaugurada com fogo que desceu do céu. O fogo veio sobre a igreja. E é responsabilidade nossa não deixar o fogo se apagar. Então o fogo também arde sobre a igreja. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Quem pode glorificar? Tem fogo aí? Mas aí eu saio da introdução e entro no corpo do seu irmão. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Quem está gostando, diga glória a Deus. Aí o Espírito Santo fez uma pergunta, que é o tema da mensagem nessa noite. O que faz o fogo de Deus se apagar no altar? E o que faz o fogo de Deus se acender no altar? Pergunta para o irmão se você quiser. O que faz o fogo de Deus se apagar no altar? E o que faz o fogo de Deus se acender no altar? Aí eu encontrei algumas coisas, não sei se o tempo vai me permitir. Vamos lá. Primeira coisa, vamos lá, quem quer ouvir, diga amém. Amém. Primeira coisa, na Bíblia. A Bíblia. Primeira coisa que faz o fogo de Deus se apagar no altar, está em Números. Números 10. Vamos lá. Olha só, você conhece a passagem? Números 10. Não, perdão. Não é Números não. É Levítico. Aleluia. É Levítico 10. Levítico 10. Quem achou? Olha só. Levítico 10. Levítico 10. E os filhos de Arão, Nadab, ele tinha esses filhos, né? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho. O que eles trouxeram? Fogo estranho. Perante a face do Senhor, o que eles não ordenara, Deus não ordenou. Então saiu fogo diante do Senhor e consumiu e morreram diante do Senhor. Alguns intérpretes, alguns expositores bíblicos dizem que Nadab e Abiú, naquele tempo não tinha, né, Alexandre? Caminha 51, velho barreiro. Não tinha. Mas calcula-se. Foram oferecer. É que nem hoje, trazendo, foram pregar ou cantar, e parece que aconteceu isso, irmão. O pregador pregar bêbado e cantor cantar bêbado, foi até drogado. Quem já ouviu isso aí? Já pensou? Primeira coisa que impede o fogo de Deus, fogo estranho. Sabe, irmãos? Fogo estranho até engana. É barulho de lata vazia. Tem um texto, irmãos, lá no Samuel, que o Ofni e Finéias, eles estão comandando o exército de Israel, e eles dizem: olha, nós perdemos a batalha porque a arca da aliança não está conosco, mas vamos trazer a arca da aliança e vamos ganhar a batalha. E eles trazem a arca da aliança, e quando eles trazem a arca da aliança para o arraial, acho que é 1 Samuel capítulo 4, se não estou equivocado, o barulho, a emoção é tão grande que os filisteus escutam, e olha, os deuses de Israel chegaram, vamos perder a batalha, mas era só barulho de lata vazia, era só emocionalismo. Não confunda barulho com o poder de Deus, irmãos. Não confunda emocionalismo. Barulho é uma coisa, poder de Deus é outra. Não adianta, vou falar. Não adianta o pregador ficar assim. Não adianta. Às vezes o pregador prega assim, calminho. E o poder de Deus o
da pessoa com Deus. Você pode suar, pode se sequelar que a unção de Deus está na comunhão do cantor, do pregador, do pastor. Tem muito fogo estranho aí, irmãos. Nós precisamos saber o quê? Ter discernimento para saber quando é Deus que está falando e quando é o homem que está falando, para saber quando é emocionalismo. Precisamos reconhecer a voz de Deus, precisamos reconhecer a voz do Senhor. Mas tem uma segunda coisa. Se o fogo estranho impede o fogo de Deus, outra coisa que impede, irmãos, falar isso no culto de vitória, mas se Deus deu a palavra, você fiel, irmãos. Números 12, 5. Números 12, 5. Olha só, a segunda coisa que impede o fogo de Deus no altar. Se você quiser acompanhar, apenas ouça, fique à vontade. Números 12, 5. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão e Míriam, e eles saíram ambos e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu com foice. Para vocês entenderem, irmãos, a Miriam e Moisés estavam murmurando de Moisés, dizendo: olha, nós também somos levitas, por que Deus só fala com Moisés? Nós somos irmãos dele, somos até mais velhos, né? Por que Deus só fala com ele, que é caçulinha? Não tem esse negócio. Nós também somos levitas, nós também somos profetas, né? Aí desceu a nuvem e Deus falou: olha, se tiver um profeta em Israel, eu falo com esse profeta em sonhos e visão, mas com Moisés, o meu servo, eu falo cara a cara, face a face. Aí sabe o que aconteceu com a língua aruda? Porque tem gente, irmão, que a língua é mais comprida que a gravata que o pregador usa, né? Sabe o que aconteceu com a Miriam? Pergunta para mim o que aconteceu com a Miriam. Ficou leprosa, porque murmurou. Já pensou se os murmuradores ficassem leprosos, irmão? Ia faltar leprosário, né, irmão? A murmuração, a calúnia atrapalha às vezes, irmãos. Posso, os irmãos não vão ficar bravos comigo, irmão? Às vezes o espírito contrário atrapalha, irmão. O pregador está pregando, o cantor está cantando, e tem gente torcendo: não usa. Não é verdade? Estou falando uma coisa do ponto, irmão. Espírito macumbeiro na igreja não usa. Irmãos, é para dizer: usa ele. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que saber. Vou inventar o nome esse. Quem vai pregar no culto hoje? Eu vou inventar o nome, né, irmão? É o irmão Policarpo. Não vou não. Vou inventar um nome. É a irmã Marioquinha que vai cantar. Não tem uma Marioquinha, né? Não vou no culto não. Irmãos, e a falsidade. Você sabe daquela história do pastor que chegou, né? A visitar. Uma vez o pastor foi visitar a casa do casal. E ele estava tomando um café gostoso, né? É bom tomar um cafezinho com um pouco de manteiga. A Alexandre foi lá em casa, né? Se você quiser lá, pode ir. Leva um pãozinho francês com manteiga, muito bom, né? E o pastor estava visitando. Aí o casal saiu e só ficou um menino. Se um menino de 5 anos, a menina de 5 anos é muito esperto, assim. Ele conhece assim, esperto. O menininho só ficou, e olhava o pastor assim, olhava por frente, assim, ia por trás do pastor assim, e aquilo incomodou o pastor. E o pastor: o que foi, menino? Olha, o que foi? Não, mano, é que o papai e a mamãe disse que o senhor tem duas caras, e eu só vejo uma, cadê a outra? Falsidade, irmão. Tem gente que é falsa. Se diz: ó,
Mateus 24:12, outra coisa, irmão, que impede o fogo de Deus no altar. Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É a frieza. Tem lugar por aí, irmão, que é tão fria e gelada a igreja. Se você for num velório, o culto é melhor, irmão. O velório, quer dizer, o velório é melhor que o culto. O velório é melhor que o culto. Tão fria que a igreja que os irmãos, você olha assim, os irmãos, a fisionomia do terrorista do Hamas é melhor. Para dar glória a Deus, para glorificar o Senhor, uma indiferença. Porque uma coisa, e às vezes não é glorificar, porque eu já preguei em igreja tradicional, que os irmãos glorificavam a Deus, mas prestavam atenção na palavra. Às vezes nem é a questão de glorificar, os irmãos não estão entendendo, né? Porque às vezes o pregador está pregando, ensinando, e os irmãos estão lá em Júpiter, em Marte, né? E depois você pergunta o que o pregador, o que o pastor ensinou, não sabe. Está pensando na novela das 8, no jogo de futebol, sei lá o quê. Nem é isso mais. Não sei, não está pensando, não está concentrado. O corpo está aqui, o espírito está em outra dimensão. Frieza, indiferença. Precisamos estar aqui adorando, comendo a palavra, prestando atenção, ligado naquilo que Deus está falando com a igreja. Aí eu me lembro, quem está ouvindo, daquele evangelista que Deus usou ele, e às vezes Deus nos usa pela misericórdia, Alexandre. Aí o pastor gostou dele, eu vou levar você para pregar na minha igreja, que a minha igreja é tão poderosa que faz 10 anos, olha só o que ele falou, 10 anos que o demônio se manifesta na minha igreja, tão poderosa que é. Aí o evangelista se alegrou, a sua igreja é pentecostal, Aí o evangelista foi pregar, meu Deus do céu, a igreja era mais fria que o Polo Norte e a Antártica junto, gelada, igreja geladeira, freezer. Aí o evangelista quase morreu. Tem igreja que quase morre. O missionário morre, você já passou por isso aí, já passou por isso aí. Quase morreu. Aí acabou de pregar, o pastor disse com aquele sorriso amarelo: o que você achou, meu filho, de pregar aqui? Tem duas coisas. Me perdoe, eu acho que eu nunca mais vou vir pregar aqui mesmo. A sua igreja é mais fria que o Polo Norte e a Antártica junto, primeira coisa. E a segunda, sabe por que os demônios faz 10 anos que se manifestam mais aqui? Por que, meu filho? Porque eles são membros da sua igreja. Estão sentados aí, ó. São membros. Por isso que se manifestam. Tão poderosa que é a sua igreja. São membros aí. Não tem poder, não tem unção, não tem graça. Mas quando a igreja tem fogo, os demônios têm que ser perto diante do poder, da glória, da unção de Deus. A machúria, mas deixa eu só dar uma pincelada. O que faz o fogo de Deus se manifestar na igreja? Quem quer ouvir? Eu pus o Danilo. Primeira coisa, Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Primeira coisa que faz o fogo de Deus se manifestar no altar é a oração. Quanto mais oração, mais fogo de Deus. Quanto mais a igreja ora, mais fogo de Deus. Tem oração aí? Tem oração aí? Tem oração aí? Agora, a segunda coisa, você se lembra que eu falei do remo, da valeta, ao redor do altar de Elias? Por que a valeta? Isso aqui é tremendo. Se você pegar só isso aqui da pregação, a valeta, aqui profano, aqui santo. Vou repetir: mundo santo, mundo santo. Quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus? Separa a tua vida, santifica a tua vida, santifica a sua vida.
e o fogo de Deus vai consumir, vai envolver a sua vida. Quanto mais santidade, mais Deus vai usar a tua vida. Quanto mais santidade, mais Deus vai usar a tua vida. Se coloque de pé, se coloque de pé. O fogo baterá continuamente sobre o altar. Faltou falar da adoração, né? Adoração. Paulo e Silas estavam presos, adoraram, e o poder de Deus se manifestou. A adoração faz o fogo de Deus também se manifestar. Adoração sincera. Irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis. E a pergunta que o Espírito Santo faz para nós essa noite: eu quero que você vislumbre essa imagem. Já vou orar. Nós somos um altar que está pegando fogo, aquele altar incandescente. Você consegue vislumbrar isso? Aquele altar incandescente ou aquele altar de cinza que não tem mais nada? Você é um altar incandescente? Está ardendo? Oxalá que nós possamos ser esse altar incandescente. Porque muitas vidas por aí só tem a cinza, irmãos. Que nós possamos ser um altar incandescente. Se por acaso, só Deus sabe, né? Se a sua vida não tem mais fogo, que Deus possa acender nessa noite. Ou se está apagando o fogo da sua vida, que Deus possa colocar mais fogo nessa vida. Quem deseja isso? Quem deseja isso? Quem deseja isso? Quem deseja isso? Eu queria orar pela sua vida. Vem aqui. Eu sei que Deus falou com vidas. Deus quer que nós sejamos uma bola de fogo, uma labareda de fogo em suas mãos. É uma noite de renovo nessa noite. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. É a última hora da igreja na terra. Nós precisamos. Não venceremos sem o poder de Deus. Não venceremos sem o renovo de Deus. Aí mesmo, levante as suas mãos. Aí a cara de Torova. Aí, Deus pode te batizar nessa noite, sabia? Aí a cara de Torova. Deus pode te renovar.